Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Aprendendo com o André Luiz. A gente está iniciando hoje um formato diferente, vamos fazer um formato conversado. Então, trouxe como convidada aqui, vai ficar à frente do programa comigo, a Veridiana. Veri, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bom, Rodrigo? Tudo ótimo. A gente vai dar continuidade à análise que nós vimos fazendo antes. Eu vinha fazendo sozinho, fiz a abertura do programa, com o prefácio, com a nota do autor, capítulo 1, 2 e 3, e hoje nós vamos fazer uma análise do capítulo 4 do livro Nosso Lar, publicado pela FEB, editora, Psicografia de Chico Xavier. E eu queria te convidar para fazer um resumão do que acontece nesse capítulo, para depois a gente fazer as nossas reflexões. Então, Rodrigo, esse capítulo é muito interessante porque vai trazer para nós a informação espiritual da análise do médico que atendeu o André Luiz, né, na chegada em nosso lar. Então, nesse momento, André Luiz vai tomar conta, vai tomar pé da realidade espiritual dele. E vai ser assim, para ele vai ser um pouco decepcionante porque ele é tido como um suicida e ele não aceita essa situação porque ele não se vê como suicida, né? Ele não tirou a própria vida de forma consciente, de forma é, intencional. Mas aí os nossos orientadores espirituais aqui vão mostrar por que ele, na verdade, foi trazido e será tratado como muito acontece, né, conosco também, como um suicida de forma inconsciente, indireta, né, o chamado suicídio inconsciente. E o que a equipe médica lá do Nosso Lar relata para ele que são os motivos pelos quais ele é considerado suicida? Pois é, a gente vai lembrar com o relato André Luiz da situação da vida comum dele, né? A forma como ele lidava com as situações profissionais, com a situação familiar, com a situação de tratamento das pessoas, e como ele era efetivamente no seu cotidiano, as suas ações nas quais ele não tinha nenhum cuidado, por assim dizer, com o seu coração, com a situação emocional, com a situação moral. Então, ele é realmente tratado como uma pessoa que realmente perdeu um pouco do cuidado que ele deveria ter tido com ele, né? E, Contar com e são esses aspectos comportamentais, ah, o médico em questão que atende, deixa eu dar uma olhada aqui para lembrar o nome dele, irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica lá do Nosso Lar, elenca também as causas físicas, né? do corpo, Sim, as situações do corpo, né? Os órgãos que ele trazia marcado pelos excessos que ele praticou, das ações que ele corriqueiramente fazia, né? principalmente do seu trato intestinal, né? Do seu sistema digestivo. Ele, na verdade, a desencarnação se deu em função de cirurgia, né, no trato intestinal, mas ele vinha com problemas já tentando, porque ali ele tratou o digestivo, mas na análise do médico espiritual ele tinha machucado também o rim e o fígado, né, e estava comprometido também com a sífilis. Então, na verdade, foi um conjunto de situações que trouxeram para o André Luiz essa desencarnação antes da hora, por assim dizer, né? E aí fica marcado o problema dos excessos, né? Que a gente tem em vida com Exatamente, relação à alimentação, com relação ao abuso de bebidas alcoólicas, né? Da falta de cuidado aí com a nossa saúde. Ficou bem marcado nessa situação do André Luiz, o cuidado que ele deveria ter tido, né? E ele acabou não tendo em vida, além dos seus aspectos de comportamento, seus aspectos psicoemocionais, que acabaram levando à morte, né? E no pós-vida essa situação, essa condição de ter chegado na outra vida como um suicida de forma inconsciente. Agora tem uma observação que os amigos espirituais lá fazem com o André Luiz, de que assim, André Luiz ficou muito triste com a notícia, né? Chorou, ele relata ter chorado jurou. copiosamente É. ali, ao ter sido esclarecido sobre essa sua condição, mas os amigos espirituais relembram, né, lembram a ele que essa é uma situação de centenas de pessoas, eu diria de milhares, centenas de milhares de pessoas no mundo, né? Quantos de nós não ou deixamos para fazer esses excessos nos finais de semana com relação à bebida alcoólica, uma alimentação
nada saudável, ou a gente faz isso um hábito rotineiro, né? Então, fica um pouco dessa reflexão de como é que nós estamos levando os nossos hábitos de vida, ainda em vida, para que a gente não chegue do outro lado com problemas ligados às escolhas que nós fizemos enquanto encarnados, né? E é interessante, e me chamou mais atenção também nesse pequeno capítulo, né? É a questão da raiva, do ódio, né? Porque foi também um fator de comprometimento, porque o que acontecia? Da forma como ele armazenava essa raiva, como ele armazenava esse amargor, essa situação, trancava, né? Se trancava dentro de uma situação negativa, o mentor explica aqui que ele recebia, ele absorvia de outras pessoas também energias negativas. Tudo isso foi, vamos dizer assim, foi juntando, foi um somatório de consequências negativas que pioraram a situação do intestino dele. Então foi assim uma série de coisas. E que não é, para você ver que não é só, né, Rodrigo, não é só na situação de aspecto físico que a gente fica pensando que vai machucar o nosso perispírito, mas também a questão do sentimento, do psiquismo, isso tudo vai influenciar, porque nós somos energia, né? E a energia vai refletir diretamente no corpo, no órgão em que ela estiver mais direcionada. É onde vai pegar. E fica marcado e escrito para sempre, né? Tem uma frase que me marcou nesse capítulo, quando André Luiz fica melindrado com o fato de ter sido chamado de suicida, o Henrique de Luna menciona para ele, olha, o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Não adianta você dizer que não fez, não adianta você querer esconder algo, porque Não tem como, né? vai estar Tá escrito no seu marcado. corpo espiritual tudo que você fez. Né? Tá marcado, não tem jeito. Aqui eu relendo os capítulos para trás, né? Assim, o André falando que no nosso dia a dia a gente usa diversas máscaras para ocultar uma porção de coisas, né? Então você usa uma máscara para cada situação que você necessitar. E lá não tem jeito. No plano espiritual não existe máscara, é você. O que você é. Então não adianta título, não adianta posição social, não adianta nada, é o que você é. O que você é, criatura? Uma criatura iluminada? Você é uma criatura machucada? É o que você é. Né? Que também não existe milagre, só o transpor, né? A porta, por assim dizer, da desencarnação, porque é só o continuar de uma vida. Só que lá muito mais real, porque lá é o ser como a gente é, e não o que a gente traz, o que a gente né? Em termos de conquista material, enfim, essas coisas ficam na Terra. Da Terra fica na Terra. Isso que você falou agora me veio uma coisa à cabeça, que ele menciona que ele preferiria, a gente tem aquela ideia, né, a gente, enfim, as pessoas como um todo, vamos colocar assim, tem aquela ideia de que você vai chegar na outra vida e vai ser julgado, vai passar por um julgamento, Deus vai colocar suas boas obras de um lado e suas más ações do outro, vai ver o que, que pesa mais e te dar um Uma destino lá no alegoria, outro lado. né? Ele menciona no capítulo que ele preferia ter tido alguns algozes, assim, alguma coisa bem má, uns espíritos ruins apontando para ele os problemas que ele teve, para ele seria muito mais fácil de lidar com essas acusações do que da forma como foi. Foi mostrado para ele tudo que ele fez, vamos colocar assim, né, tudo que ele fez de errado, essas falhas que ele teve de comportamento alimentar e tudo, e também com relação a seus Conduta. sentimentos, né, a maneira como ele tratava os outros, com muito amor, né, com muito cuidado, com muita sinceridade, de forma muito O que tenra e deixou tal. envergonhado, né? Isso acabou com ele. Ele falou: eu preferia que tivessem me apontando os dedos e acabando comigo, e mostrando meus erros, e dizendo que eu estava errado e tudo. Mas não, a forma carinhosa e amorosa como isso foi colocado para mim, e como eu mesmo assim fui acolhido, me desmoronou completamente. Tanto que ele termina o capítulo dizendo, né, chorando copiosamente nos braços, no colo desse irmão espiritual, né, do Henrique. Isso eu achei fantástico. Assim. Então, essa ideia de que a gente vai chegar lá e nossos erros vão ser expostos para todo mundo. O exemplo Não. de André Luiz, é sempre a gente chamar, né, ter isso em perspectiva, né? O relato é de um espírito do que aconteceu com ele no plano espiritual. Então, tendo isto como exemplo, né, algo que aconteceu com alguém,
ele mostra que foi de uma maneira muito amorosa, muito tenra, e que o próprio julgamento, esse problema que a gente tem com medo de ser julgado por outra pessoa, toda essa dor que ele sentiu foi em razão dos próprios sentimentos dele, da consciência dele de que, nossa, eu fiz isso tudo e a consequência foi isso. Achei Perdi isso meu fantástico. tempo, né? Tive várias Exato. oportunidades boas e deixei passar, né? Aí ele vê, é uma retrospectiva, na verdade, né? Do que poderia ter sido feito e não fez. Esse é o medo de todos nós, né? Na hora que a gente chegar lá, É, nossa, será que eu aproveitei bem o meu tempo? às vezes a Porque gente não sai sabe daqui, que hora que vai, né? às vezes a gente sai daqui na certeza de que, não, eu fui uma boa pessoa, eu fui envolvido nos projetos de caridade, eu fiz algumas coisas. Quando você chega lá, você vê, olha, legal, você fez isso aí de forma bem legal, mas você fez um bocado de coisa também, ou deixou de fazer um bocado de coisa também, que afetou um pouquinho aí a E a sua. balança deu uma pendida, assim. Mas, assim, é interessante, Rodrigo, porque, veja, não há como auxiliar sem o acolhimento, né? Então, assim, Exatamente. mesmo as verdades, mesmo sendo doloridas, como é que ele foi confrontado, né? Foi feita com acolhimento, com carinho, não no sentido de crítica, de punição, de reprovação, não, mas olha, meu irmão, você desperdiçou um tempo, hoje a sua situação se deve a esse fato. Vamos consertar, né? Vamos melhorar. E é o que ele faz ao longo, né, dessa coletânea dele. Ele tenta reverter a situação em benefício, né? Eri, ótima a nossa conversa. Eu acho que a gente pode tirar algumas reflexões desse capítulo. Um é de termos em mente, né, refletirmos aí a forma como estamos levando nossas vidas, tanto no sentido físico, do que estamos fazendo com o nosso próprio corpo, da forma como nos alimentamos, do que ingerimos, da forma como lidamos, né, com os nossos excessos, nos prazeres, e também da forma como nos comportamos com as pessoas, né, já que você pontuou bem a questão da raiva, a maneira como ele tratava os outros, a maneira grosseira que fazia com que ele acabasse recebendo muita energia negativa, acumulando isso acabou prejudicando o organismo físico dele, né, de uma forma bem direta. E eu acho que uma outra reflexão é exatamente essa, assim, daqui em vida, por que a gente não pode fazer a mesma coisa que os amigos espirituais fazem com a gente do outro lado? Se tem algum amigo com problema, alguma pessoa da família, ou às vezes alguém que você não conhece, mas adora julgar, ver uma notícia na televisão, a ver alguma coisa que está acontecendo, por que não acolher, né? Por que não deixar de apontar o dedo e acolher com muito amor, com muito carinho, com muito afeto, porque isso talvez tenha muito mais efeito do que uma maneira grosseira, uma maneira autoritária de apontar os erros de alguém. Com certeza, Rodrigo, com certeza. Basta lembrar que a gente não é perfeito. Se a gente for fazer uma autoanálise profunda mesmo, tirando todos os desculpismos para as nossas ações, a gente vai chegar no cerne do que nós estamos, do quanto nós estamos necessitando de melhoria também, né? Exato. E a gente se enxergando, a gente passa a ter um pouquinho mais de cuidado com o outro também. Né? Exatamente. Exatamente. Peri, muito obrigado por essa nossa conversa. Eu que A gente agradeço. vai ficando por aqui. A você que nos escutou, se você gostou dessa mensagem, gostou dessa reflexão, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com aqueles que você acha que achariam legal essa troca de ideias, achariam legal saber um pouco mais, refletir um pouco mais sobre os ensinamentos, capítulo a capítulo, do livro Nosso Lar. E esteja conosco no nosso próximo episódio, acompanhe toda a série de vídeos do nosso canal Doutrina Viva. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.